Olá, meninas. Boa tarde. Oi. Oi, Tudo bem com vocês? sim, Sim. com a senhora. Bem também, graças a Deus. Que bom. É bom. Meninas, eu vou passar para vocês a porcentagem da sondagem, tá? Tem alguém que ficou com alguma dúvida na, na questão da porcentagem de vocês dessa sondagem? De valores e tudo? A única que eu tive dúvida, eu te perguntei lá. Vocês perceberam? Vocês perceberam que eu aproveitei as 3 últimas atividades de sondagem e fiz essa outra, essa da sexta passada? Perceberam que as questões eram as mesmas? Sim. Sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso para verificar o quanto vocês estão aprendendo na sondagem. Eu usei principalmente aquelas questões que a turma teve um desempenho menor, tá? Então, eu pretendo fazer isso. Eu vou trabalhar com 3 atividades de sondagem, a quarta eu vou fazer tipo um simulado geral de todas as outras questões, tá bom? Uhum. Eu percebi que na turma de vocês, o rendimento chegou a ser um pouco melhor, fazendo assim. Quem ia me perguntar alguma coisa? A Mariana. Tia, eu queria Mariana? saber mais. Como é que a gente sabe qual pergunta a gente acertou e qual errou? Então, a tia faz por regrinha de 3. Então, como que você vai fazer isso? Eu vou te ensinar a calcular, vou te explicar como calcular, depois você faz o cálculo. Porque foi passado para a gente não passar para vocês pontuação de erros e acertos, e sim porcentagem de acertos, porque não é uma avaliação, são apenas atividades, tá? Tá bom? Ok. Então, assim, a coordenação pediu que assim fizesse. Então, por exemplo, você tem lá um questionário que eu fiz semana passada semana retrasada, porque a passada foi de 10. 5 questões, né? Uhum. Então, você vai fazer assim, você vai colocar 5 de um lado, setinha tá para 100, entendeu? Uhum. Entendeu isso? Sim. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, por exemplo, se era 5, aí você vai fazer 4, coloca o 4 embaixo do 5, setinha tá para X. E assim você faz com todas as opções, por exemplo, 4, 3, 2, 1, até você saber qual a porcentagem que você tirou. Aí o que você vai fazer? Multiplica cruzado, entendeu? Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar, suponhamos, 4, né? Vamos pegar 5 está para 100 e 4 está para X. Então, eu vou pegar 4 vezes 100, não é 400? 400, não é? Então, o que eu vou fazer? 400 eu vou dividir pelo total de questão que eu tenho. Não é 5 questões que o questionário tem? 5 questões, nesse exemplo que eu estou dando. Aí, se o questionário tem 5 questões, eu vou pegar 400 e dividir por 4. Aí eu vou ter, então, a quantidade de questões que eu acertei, tá bom? Se você, então, tirou lá aquela porcentagem que tem lá, se eu te falei a porcentagem e você fez o cálculo, deu com 4 questões, quer dizer que você acertou quantas questões no questionário? 4 questões. Ah, se deu inferior ao valor que eu te falei, deu, então você acertou quanto? 3 questões. Então depende, você tem que fazer esse cálculo assim para ter certeza de quanto vocês acertaram, tá? Ficou claro? Ficou? Tranquilo, é fácil de fazer, né? Regra de 3 você já sabe calcular, não já? Todo mundo já sabe calcular, né? Professora, Oi, Mirella. mas como saber qual questão a gente errou? Não, aí não vou passar para vocês qual questão que vocês erraram, porque pediu para a gente não passar. Apenas porcentagem, tá? Tá bom. Aí não tem como eu falar, nossa, errou a questão tal, não, a outra questão. É porque pediu para a gente não passar, só porcentagem mesmo, de erros e acertos, tá bom?
Depois, quando a gente voltar ao sistema normal, né, presencial, aí sim, se vocês ainda quiserem que eu mostre para vocês, eu posso pegar esses questionários e mostrar para vocês quais vocês acertaram, quais não. Mas sabe qual foi a base? Vocês perceberam as questões que se repetiram no último questionário que eu fiz, da de sexta-feira? Vocês conseguiram notar isso? As questões que mais repetiu, então foram as questões que mais teve erro, tá bom? As que mais teve erros, as que eu mais repeti, para vocês refazerem. Então, como foi pedido para a coordenação pediu para a gente, então a gente vai estar fazendo assim, tá? As atividades de sondagem, por isso que a gente está passando só a porcentagem para vocês. Porque não é uma prova, né? É só atividade mesmo, para contar com a sua participação e tudo, tá bom? Então tá. Luiz, entendeu tudo que eu disse? Ativa sua câmera para nós, por favor. Então vamos lá. O último questionário ele teve 10 questões, não foi? Então vamos lá. Alice, posso falar a porcentagem de vocês? Posso? Pode. Alice, 60%, Ana Laura, 80%, Daniel não está aqui, então não vou falar, não. Manu, 30%, Luísa, 100%, Luiz, 70%, Mariana, 80%, a Mirella, 80%. Tá? Esse foi o resultado da atividade de sondagem de sexta-feira, tá bom? Meninos, quem não me enviou a atividade ainda que eu passei, e vocês pegaram a de geografia na sexta-feira, me envia ainda essa semana que eu deixei para mandar as correções todas, tanto da semana passada como das atividades que eu passei essa semana, eu deixei para enviar tudo na sexta, tá? Tá bom? Então me envie. Quem já mandou, eu já dei um okzinho já, tá bom? Mandem para mim quem não mandou. Tia Larissa, Oi, Luiz. essas atividades que você passou aquela folhinha lá que a gente pegou no Drive-Thru, é porque tem uns professores que fez, tipo, alguma coisa. Isso aqui é pra entregar que dia, essas atividades? É o que eu tô falando. Vocês me entregam essa semana, porque eu vou mandar a correção dessa atividade junto com as dessa semana, tudo na sexta. Ok. Tá bom? Então, aí sexta-feira eu vou estar enviando as correções das atividades da semana passada e as atividades dessa semana também, tá? Sexta-feira eu mando tudo. Professora, Oi. não é para fazer em forma de trabalho, não, né? Não, não é não. É só passar para o caderno mesmo, tá? Copiar lá, responder e mandar para mim a foto. Tá Eu bom? não fui na sexta-feira porque o meu pai vendeu o carro e eu tô sem carro. Entendi. Mas tem como alguém ir lá buscar a sua atividade? Não, Laura. Eu acho que meu pai vai lá hoje. Ótimo. Aí você faz até sexta-feira para me enviar, tá? Na verdade, até Ok. quinta. Porque sexta-feira eu já vou mandar tudo, tá bom? Aí, lembrem de uma coisa. Eu vou mandar as correções das atividades da semana passada e das atividades dessa semana, porque o nosso combinado é toda sexta, né? Então, eu vou mandar as correções, tá, Oitavo? Então é pra vamos. entregar essas atividades sexta. Isso, sexta. Ok. No máximo, na sexta não, na quinta, porque sexta-feira eu vou postar a correção. E eu preciso contar vocês antes da correção. Manda até quinta. Tá bom? Tá. Pode mandar à tarde, não tem problema não. Vamos lá, então, para o nosso livrinho de história. Mais alguma pergunta? Não? Então tá bom. Vamos lá na página... Deixa eu ver aqui. Vamos lá na página 53, tá? Aqui, vocês lembram que a gente estava falando da Revolução Francesa? E como que a Revolução Francesa ela aconteceu? Vocês lembram disso? Vocês lembram? A Revolução Francesa aconteceu de que forma? Né? A burguesia incontente, né? Insatisfeita com o rei, né? Luís XV. Ela, então, no caso Luís XVI, né? Melhor dizendo.
Luís XVI, ela então toma a principal fonte de armamento da França, né? E obriga então que a nobreza saia então da França e os que não quiseram sair foram mortos, né? Foram assassinados. Então, tudo que eles queriam era o quê? A participação geral, né, do povo nas questões políticas do país. E a monarquia, a nobreza, era contra isso, né? Então, o clero e a nobreza era contra essas medidas, tá? Então, a burguesia faz esse ato de revolução e aí muda tudo na França. A França passa, então, a ser governada por uma democracia, né? Sai-se a monarquia, entra então um governo democrático, tá? Aqui nós vamos então ver como que foi a primeira experiência, né, dessa república na França. Isso aconteceu em julho, né, de 1792, e é claro, como todos os outros problemas também não ficou isenta das questões de conflitos, né, do que uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, e acabou tendo aí esses conflitos entre esses governantes. Aqui no primeiro infográfico, né, ele vai falar dessas divergências políticas, né, que cresceram na Convenção Nacional. Então, os políticos eles eram separados pelo quê? Por ideais, né, pelos seus ideais. Então, eles faziam as suas reuniões e eles eram separados de acordo com aquilo que eles acreditavam e defendiam para defender, para governar, né? Defender não, para governar a população francesa. Então, a gente tem aqui, do lado direito ficava o grupo conhecido como o Girondino, né? Que era a postura conservadora, eram os defensores da monarquia constitucional. Então, do lado direito a gente tem esse, tá? E do lado esquerdo, que é esse lado aqui, nós vamos ter, então, os jacobinos, né? Eles eram conhecidos como montanha. O que eles queriam, né? Eles eram apoiadores do Sans-Culotte, né? Que eram os lideradores do Robespierre, tá? E por Saint-Just, vocês lembram que a gente falou na aula passada que eles eram comerciantes, esses dois aqui, tá? Então, eles pretendiam instaurar o republicanismo, né? Garantir que o governo assumisse a responsabilidade de prover as condições básicas de subsistência a todo o povo francês, tá? Então, quando aconteciam essas convenções, eram justamente reuniões para decidir qual era o consenso no final que eles iriam chegar, tá? Porém, vocês sabiam, aqui vamos relembrar que o rei Luís estava preso, tá? Com a sua esposa, tentaram fugir, mas não deu certo a fuga deles, então eles foram presos, tá bom? E aqui, gente, então, essas reuniões, elas eram chamadas de reuniões de centro de convenção, tá? Acontecia nesse centro aqui, era bem no palácio mesmo que o rei tinha, tá? Então, ele tinha esses salões para realizar essas reuniões políticas, tá bom? Então, como essa reunião, essa convenção não chegou no consenso unânime, então ela terminou com os indecisos, né, que foram conhecidos como pântano. Então esse grupo, eles não tinham uma identidade política bem definida. Então eles oscilavam muito no que eles queriam, no posicionamento deles. Então eles ficavam assim, vão ficar mais a favor da maioria do que a favor da minoria, tá? Alguma pergunta desse contexto histórico? É mais a leitura mesmo, né? É necessário, então, que vocês façam essas leituras para não ficarem tão perdidos, tá? Partindo, então, para janeiro do ano seguinte, né? Do ano de 1793, Luís XVI e a Maria Antonieta foram julgados, né? E acusados de traição. Então, eles tiveram uma sentença de morte, tá? E eles foram ambos foram, então, executados, tá bom? Em março e abril desse mesmo ano, os países vizinhos, então, eles ficaram muito temerosos com esse crescimento da burguesia, com essa tomada, né, da França pelos burgueses. Então, eles viram, né, com a Revolução,
eles ficaram com medo de outros grupos, né, como se diz, se inspirarem, né, nesses movimentos radicais. Então, eles se uniram num processo chamado de primeira colisão, que era constituída por quais países, né? Áustria, Prússia. Vocês lembram que na aula passada o rei Luís XVI estava tentando refúgio, né, reforço com a Áustria e a Prússia para lutar contra os revoltosos na França? Porém, ele não conseguiu esse apoio. Porque, olha só, depois que ele foi preso e executado, então esses países em qual o rei tentou se refugiar passaram então a fazer parte, né, apoiar o processo revolucionário na França, justamente por motivo de se respaldarem contra invasores, né? Então, o medo deles era que eles fossem invadidos também e que seus países fossem tomados, tá? Então, olha só, houve então uma resposta, né, a essa coligação que teve com esses países. Então, foi a Áustria, a Prússia, a Espanha, a Holanda, a Sardenha e a Rússia. Todos esses países se coligaram, né, coligaram com a revolução, tá? Com os revolucionários, tá bom? Então, eles reforçaram as suas tropas. Os jacobinos, então, determinaram nessa convocação obrigatória de soldados, tá? Então, eles tiveram, então, o resultado disso foi uma revolta em Vendeia, tá? Que foi liderado por camponeses e membros do clero refratário, tá bom? E aí a revolução, ela se radicalizou, ou seja, ela passou, né, não só para a França, mas ela se expandiu, tá? Também para a cidade, na cidade de Paris, né, como centro de agitações. Então, aqui a gente tem apoiadores de direita e de esquerda. Os de direita, eles apoiavam a volta, né, do governo, da liderança, como que a gente fala? Monárquica, né, da liderança monárquica, fugiu o nome agora. E aqui os de esquerda apoiava uma democracia, né? Então, aqui a gente tinha esses dois grupos conflituosos nesse sentido, tá? Então, aqui nesse ano, teve então o comitê, né, a criação do Comitê de Salvação Pública, e foi dirigido por quem? Dirigido por George Danton. Ele era então responsável pelo órgão governamental. E qual era o objetivo dele? Garantir a segurança interna, né? Controlando então as revoltas e lutar também contra os países inimigos, tá? Aqui, ó, em maio e junho deste mesmo ano, né? A revolução que eu estava falando, ela se radicalizou, né, na cidade de Paris, tá bom? E aí, aqui, ó, teve uma convenção que prenderam, então, os políticos girondinos. Lembre-se que os políticos girondinos eram os políticos que apoiavam a volta do governo monárquico, ou seja, a liderança por um rei, tá bom? Mas os jacobinos, eles assumiram a liderança Tia, dos sua voz tá jacobinos. travando um pouco. Já todo mundo tá travando ou só pro Luiz? Pra mim não tá travando, não, tia. Ah, então deve ser sua Mim também internet. não. Luiz, que eu não vi, quando começa a travar assim para todo mundo, trava primeiro para mim. A minha tá normal, pode ser Ah, sua tá. internet, tá? Deve estar como que fala? Deve estar fraca, lenta, né? Então, olha só, continuando, né? Mas vocês estão entendendo? Você está conseguindo acompanhar, Luiz, o que a tia está explicando? Está acompanhando todo mundo o raciocínio? Dá um joinha para mim aí, Ana Laura, tá conseguindo? Alice, Manu, beleza, Mariana? Ok, então. Então, voltando, né? Então, os girodinos eram aqueles que defendiam a volta do governo monárquico. Os jacobinos eram aqueles que queriam a democracia. Nessa rebelião que tiveram na cidade de Paris, os jacobinos, então, eles assumem a liderança do governo, tá? E da revolução também. Então, aqui começa a constituição de uma nova forma de governo, que no caso voltada para a democracia, tá bom?
Então, quem foi o líder, né? O líder deles, que era o Sans-Culotte, que era Marat, então ele foi assassinado, né, por uma girondina, que era Charlotte Corday. Ele foi assassinado por uma mulher, tá? E aqui a gente vê como que fica organizada a questão, né, dessa nova Constituição. Presta atenção que aqui tem uma ruptura bem em junho e julho desse mesmo ano, né? Aqui ocorre, então, a nova Constituição. Ela foi, então, inspirada nas ideias de Rousseau, que ele apresentava um caráter popular. Ele defendia, né, que a instabilidade vivida pela França ela deveria ser impedida, tá bom? Então, tudo que ele elaborou no seu documento, né, constitucional, deveria, então, ser colocado em prática. Então, nesse documento, o que é importante, né? Foi registrada a primeira vez a responsabilização do Estado pelos cuidados sociais, a instituição do voto universal, no entanto, só para homens, tá? Maiores de 21 anos. E ele passou a dirigir, então, o Comitê de Salvação Pública. Vamos lembrar que o Estado, na época do rei Luís XVI, ele não respondia aos deveres com a sociedade, com o povo, né, com a população. E sim, era justamente defender os critérios da monarquia, aquilo que o rei decidia. Agora tudo muda. Agora o Estado ele é obrigado a manter responsabilidades com a população. Quando eu falo população, eu estou falando por aqueles milhões de pessoas que pertenciam aos comerciantes e os camponeses que não tinham atuação nenhuma no governo monárquico que a gente estudou lá atrás, anteriormente, tá? Mas aí, ó, essa mulher aqui, a Charlotte, ela mata, né, o líder, né, líder é ótimo, o líder dos jacobinos aqui. E aí, olha o que acontece, né? Com a morte dele, então, houve o fortalecimento, né, da convenção, que é o que aconteceu aqui. E aí, quem passa a governar e tomar de conta é o Robespierre, tá bom? Então, ele começa a organizar essas tropas revolucionárias e reorganizar também o governo, tá, Otávio? Meninos, aqui ó, é uma atividadezinha sobre esse assunto que a gente acabou de fechar. Marca essa página aí para vocês fazerem como tarefinha dessa semana de história, tá? Então, nós temos de tarefa, por enquanto, a página 54, tá? E agora a gente entra em um período, nós vamos entrar em um período que está bem delimitado por um infográfico também, do terror e da reação termidoriana, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, o que acontece depois dessa nova Constituição. Como que isso vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que vai? E os revolucionários? Vão ficar quietos ou não? A gente começa agora esse infográfico, nada mais é que o resumo do que aconteceu daí para frente, tá? Aí aqui, gente, tem um autor muito famoso que entra nessa parte, que é o famoso Napoleão Bonaparte. Vocês conhecem a história do Napoleão? Não? Não lembram, não, pelo menos, da história do Napoleão? Daniel, até agora eu não vi sua câmera ativada, Daniel. Então, vamos lá. Vamos tentar, então, vamos Eu não vou ligar a câmera hoje não, tia, porque eu tô meio mal hoje, não tô muito bem, não. Aí eu prefiro não ligar a câmera. Não, é coisa minha mesmo. Aí eu não vou ligar a câmera hoje não, mas eu tô prestando atenção. Tá. Eu vou fazer o seguinte, vamos deixar vocês um pouquinho mais participativos. Quem gostaria de ler a primeira parte aí, setembro de 1793? Vamos lá? Vou citar nomes, então. Tia, meu pai tá falando ali no Zoom, mas se não der interferência, eu posso ler o primeiro. Pode ler. Pode. Criação da lei dos suspeitos. Os suspeitos eram julgados pelo Tribunal Revolucionário.
A condenação era quase sempre a execução na guilhotina. A vigilância e a violência passaram a conduzir à revolução. A Constituição foi suspensa e os poderes centralizados nas mãos de Robespierre. O período ficou conhecido como Terror. Ótimo. Vocês sabem que Robespierre era o que tomou o lugar, né, dos jacobinos, a liderança dos jacobinos, já que o líder deles tinha sido assassinado, né? Então, ele cria, então, umas leis para organizar a questão, né, de revoltas dentro, da França. E aí, aqueles que eram condenados ao tribunal, eles eram mortos pela guilhotina. Guilhotina era isso aqui, gente. As pessoas eram decapitadas, tá bom? Aqui a imagem de uma guilhotina. É o que tem nos filmes de terror, que eles prendem a cabeça da vítima lá e arranca a cabeça delas. E depois dá pro cachorro comer. E filmes de época também. Mostra essas formas, né? Porque isso é bem desse período. Quem assistiu Piratas do Caribe também tem uma cena, né? De um dos filmes, eu não me lembro qual deles. Tem uma cena que o Jack Sparrow vai ser morto por uma guilhotina, mas ele acaba sendo salvo, como sempre, né? Então tá. Então ele começa, então, a pôr esse terror. Ou seja, qualquer um que era condenado... e também quando aquelas que eram consideradas bruxas, porque faziam as ervas que ajudavam a curar, não era? Que aí eram mortas assim. Era. Sim, também. Elas também. Então, vamos lá. Vamos entender como que foi o processo de governo dele, né? Próximo. Quem gostaria de ler Outubro de 1793? Eu posso ler. Então, leia para nós, Ana, por favor. O Tribunal Revolucionário condenou em massa opositores girondinos, em medidas radicais como o confisco de terras dos nobres que tinham fugido da Revolução e a abolição da escravidão nas colônias francesas foram tomadas. Isso. Então, aqui a gente tem um outro ponto importante, né? O Tribunal Revolucionário, ele condenou, né, em massa, ou seja, muita gente que se opunham, né, que eram opositores girondinos, ou seja, todos aqueles que defendiam a ideia girondina foram condenados à morte, tá? Olha que tristeza, né? Isso aqui é um marco muito, muito sério, né, na questão histórica da Revolução Francesa. Vamos próximo, quem não leu ainda? Dezembro de 1973. Luiz, Luísa, Mirela, Mariana, Daniel, não está com a câmera ligada, mas lê para a gente esse, Daniel. Daniel? Então vamos lá. Quem Deixa a Mirella ler aí. Ela pediu para ler. A Mirella é a próxima. Lê para nós, Daniel. Instante, deixa ela ler agora. Lê? Pode ler, não? Amém. Vamos ver, então. Qual que é? Dezembro de 1793. Tá. Os jacobinos começaram a ter divergências internas. Os setores mais radicais defendiam a continuação do terror e tinham o apoio do Robespierre. Outro grupo, liderado por Danton, defendia a redução da violência. Isso. Muito bem. Então, começa aqui a ter próprios conflitos, né? No próprio modo de governo do Gerondino. E aí a gente vem para um próximo evento no ano seguinte, março do ano seguinte, que alguns líderes que começam a aparecer. Mirella, lê para nós, por favor, aí. Março de 1794. Líderes radicais como Padre Hawkes, 1752 a 1794, Hebert e o moderado Danton foram condenados e executados na guilhotina. Isso. Então, todos esses líderes que eram radicais, que eram contra esse tipo de governo, também foram condenados à morte, tá? E aí a gente entra, né, antes da gente falar de Napoleão, a gente entra aqui em julho e setembro de 1975. Lê pra gente, Luísa, por favor.
Os grupos conservadores foram um golpe conhecido como Nove Termidor, o que pôs fim ao período do terror. Os líderes jacobinos Robespierre e Saint-Just foram condenados e mortos na guilhotina e seus clubes fechados. Tá, então a gente vai entender que agora o que é que aconteceu. Vocês lembram que o líder tinha sido assassinado por Charlotte, primeiro líder. Então, ele foi tomado, né, governado por Robespierre. Robespierre cometeu todo o terror possível que ele podia cometer. Todos Tia, aqueles que eram... Oi, tem uma dúvida, posso? pode perguntar. Tia, quando, tipo, você assassinava o rei lá, essas coisas, o trono passava pra você ou você, tipo, era castigado? Tipo, você morria também quando eles te pegassem, te achassem, ou você passava do trono porque você matou, vamos dizer, o líder? Não, geralmente quem assassinava o rei geralmente era o líder, que era a pessoa que queria tomar o seu trono. Então ele já liderava uma Então, massa mas aí se ele Ah, matasse, ele conseguia matasse o rei, só, tipo, o rei, sei lá, o que não, manda. ele ficava no lugar dele para liderar, tá? Sim. Nesse caso, o Robespierre, ele ficou, ele assumiu o lugar do primeiro líder, entendeu? Dos jacobinos. Lembrando, olha a diferença. Os jacobinos, eles queriam um governo democrático. Só que o Robespierre, ele pintou todo o terror que ele podia pintar, porque todos aqueles que eram contra o grupo dele, de crença, né, de ideais políticos, na verdade, não é nem crenças, é ideais políticos, porque aqui não entra a religião em si, sim, ideia política. Todos aqueles que eram contrários aos ideais políticos dele, ele condenava e julgava, ele condenava a morte, todos eram mortos na guilhotina. Aqui é que acontece a revolução, né? O trono, né? Os líderes jacobinos, como ele e o Saint-Just, eles foram mortos. E todo o terror, né? Todo aquele massacre que ele cometeu de assassinatos em série na sua liderança política, acabou aqui, tá? E agora a gente entra num evento importante, né, que aconteceu em 1795, setembro de 1795 também, que foi a convenção liderada por conservadores, né, que aí acontece uma nova Constituição. Então, o voto censitário foi restabelecido. Então, o governo executivo passou a ser realizado pelo diretório, que era um órgão composto de 5 membros escolhidos pelo legislativo. Então, aqui entra uma organização de governo mais preparada. Até então, só o Pierre, né, e o Saint-Just que tomavam todas as decisões necessárias. Com a morte dos dois, não. Aqui tem já uma organização legislativa para governar o povo, tá bom? E aqui, gente, alguém gostaria de ler em outubro de 1795, aonde que entra Napoleão Bonaparte? Tia, Alguém que não leu? A Emanuele pediu para falar que o celular dela descarregou. Nossa, aproveita o ensejo e lê para nós, Mariana. Ok. O general Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821, ganhou destaque quando acabou uma tentativa de golpe monárquico. Como recompensa, passou a liderar as tropas externas. Isso. Então, aqui, ó, a gente tem um retrato, né, de como era Napoleão Bonaparte. E aqui a gente vai entrar agora no pouquinho da história de Napoleão Bonaparte, porque ele teve uma história muito importante, tá? Só para terminar essa parte, eu vou fechar com vocês nessa página aqui. Ó, quando o Napoleão Bonaparte começou a se destacar? Com 26 anos de idade, tá? Então, ele recebeu a tarefa de comandar o exército francês. E ele lutava em todas as terras italianas. Então, após a vitória dele na Áustria, ele foi visto, né, como um predestinado a tornar a França a maior potência do seu tempo, tá bom? Então, a ascensão dessa liderança, né, de Napoleão Bonaparte foi um momento político bem favorável, né? Porque a política na França ela estava bem fragilizada após o terror, né, de Robespierre. Então, os jacobinos eles foram afastados do poder, né? E os girodinos, então, eles não tinham popularidade.
mas as vitórias militares do Napoleão serviu então para renovar as esperanças dos revolucionários, tá? E assim iniciar uma nova fase de revolução. Aí a gente entra no processo do governo do diretório. O governo do diretório era o governo que foi estabelecido por essa nova Constituição, tá bom? E aqui ele vai retratar um pouquinho como que ficou a economia francesa, que é claro, ela entrou então em colapso, né? Então entrou uma desordem total e Napoleão então ele iniciou a campanha na Itália e ele obteve muito sucesso nessa campanha. Aqui, né, com o início desse movimento, era chamado de Conjuração dos Iguais, então era liderados por Graco e Beaufort, que eram os revoltosos que pretendiam tomar o poder e acabar com a propriedade privada. Então eles foram derrotados e os seus líderes executados, tá? No início da campanha, que a gente entra em maio de 1978, né, a campanha do Egito, então teve um conflito militar entre os franceses e os ingleses, tá, pelo controle das regiões do território egípcio. E no ano de 1799 teve então a formação de uma segunda coligação em que se reúne, né, forças militares da Áustria, Inglaterra, Rússia e Turquia contra a França. E em outubro desse mesmo ano, Napoleão, então, ele retorna para a França com um plano de golpe idealizado por membros do diretório, né? Idealizado por membros do diretório e é descoberto então. Então, este grupo ele dizia ser necessário centralizar o poder contra as ameaças dos outros países e a violência nas ruas francesas. E o Napoleão, então, ele ganha força, né, do exército, da burguesia e deu, então, um golpe no Estado. Ele encerrou o governo do diretório, tá? E esse golpe ficou conhecido como o golpe do 18 Brumário, tá? Que foi considerado, então, o fim da Revolução Francesa e um novo início, uma nova política europeia. Não vai dar para a gente continuar, porque o nosso tempo ele já se estendeu. A aula está para encerrar a qualquer momento. Na próxima aula a gente entra aqui, ó, a era napoleônica, tá? Eu acho que a gente consegue até encerrar o capítulo. Então, como atividade, eu vou passar para vocês só aquela página mesmo, tá bom? Que eu passei lá. E por hoje a gente fica aqui. Então, todos estão presentes, vou dar a presença para todo mundo. O celular da Manu descarregou. E do Luiz? O que aconteceu com o Luiz Estevam? Internet também deve ter, depois eu pergunto lá o que houve. Meninos, então, ó, não se esqueçam, me manda atividade, tá? Essa semana. Manda dessas de hoje também, manda junto, que eu vou passar a correção sexta-feira, vou mandar de tudo, da semana passada e dessa semana, tá? Então, até quinta-feira, vocês têm até a quinta para organizar a vidinha de vocês que tá me enviando, tá bom? Então, um beijo para vocês. A gente se encontra amanhã. Tchau, meninos. Tchau, tchau. Meninas, né? Porque só ficou a Daniel tá ali. Daniel tá ali, então é meninos mesmo. Tchau, beijo para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.